Olá pessoal, hoje eu vim contar para vocês a história da independência do nosso Brasil, a história da independência do nosso país, a partir de que momento que ele ficou livre e não pertencia mais a outra terra, a outro país. Vamos ouvir então? Essa história é uma história enlatada, é uma história na lata, tá? Nosso país bem lindo, cheio de corações, porque nós amamos o nosso país, né, gente? Então vamos ouvir? Era uma vez um príncipe chamado Pedro. Esse príncipe era, na verdade, o príncipe regente de Portugal. Pedro adorava viver no Brasil. Seu pai, o Dom João VI, queria que ele voltasse para Portugal para morar lá com ele e com sua família. Mas Pedro não queria. Não queria de jeito nenhum. Isso não está certo, ele pensou. Precisamos ser independentes de Portugal. Pedro começou a viajar muito pelo Brasil para conhecer amigos que o ajudassem a ficar aqui no Brasil. Então ele viajava para um lado, viajava para o outro. Então Pedro conseguiu vários amigos ficaram ao seu lado, que estavam dispostos a ajudar. Enquanto Pedro viajava, a Maria Leopoldina, que era sua mulher, a princesa Leopoldina que a gente conhece, ela era uma mulher muito sábia e esperta. Também resolveu ajudar seu marido Pedro. Ela reuniu muitos conselheiros do estado e eles assinaram, gente, fizeram várias assinaturas. Assinaram uma declaração de independência por escrito, né? Para que essa declaração tinha de garantia que o Brasil não dependesse mais de Portugal, né? Que era aquele país de onde veio Pedro. Então, Maria Leopoldina, a princesa Leopoldina, entregou essa declaração de independência para um mensageiro, que naquela época não existia carteiro, era mensageiro. Então, ela entregou essa declaração para esse mensageiro e pediu para que o mensageiro lesse a carta ao seu esposo e que fosse quanto antes, mais depressa, para entregar essa carta. Enquanto isso, lá em Portugal, o pai de Pedro, o rei Dom João VI, ficou sabendo disso, dessa história toda, que eles não queriam voltar. E ficou muito bravo, muito aborrecido. Então resolveu escrever uma carta também, que o nome de Pedro era Pedro de Alcântara, gente. Pedro de Alcântara. Na carta dizia: você não possui mais poderes no Brasil. Volte imediatamente para Portugal. Pedro leu as duas cartas que o mensageiro entregou, a declaração de independência e a ordem de seu pai, que era para voltar para Portugal. Então, nas margens do rio Ipiranga, Pedro pegou a sua espada e gritou para que todos ouvissem: independência ou morte! Bem alto! Independência ou morte! Todos que estavam ao seu redor gritaram: independência! Independência! Então aqui está Pedro gritando: a independência ou morte. Foi a partir daquele dia que Brasil tornou-se um país independente de Portugal, dono de suas terras, das suas riquezas, da sua natureza. Por isso que no dia 7 de setembro comemoramos a independência do nosso país. Gostaram da história, gente? Nosso país, então, ficou independente.
esse?